Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o nosso texto dissertativo argumentativo. Continuando essa temática, nós já estamos falando, tá? Desde o início do nosso bimestre, nós estamos aqui conversando sobre o texto dissertativo argumentativo, a questão da estrutura, e hoje não será diferente. Mas antes de iniciar nossa aula propriamente dito, quero fazer uma leitura com você para hoje, para o nosso dia. Deixar um recadinho, né? Bem minha cara, deixar recadinho logo assim, no início da aula. Então, veja. Ame a vida que Deus te deu, valorize as pessoas que estão à sua volta, valorize o trabalho de suas mãos, e perdoe, viva, ame e agradeça. Porque do amanhã nada sabemos, desta vida nada levamos. E o que deixamos são as sementes plantadas no coração de que muito valorizamos e muito amamos. Então, assim, é para nós começarmos o nosso dia de hoje, nossa aula, né? Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos possibilitado. Você não acredita em Deus, agradeça pelo universo. Independente das suas crenças aí, agradeça por estar vivo, tá bom? Esse é o meu recado de hoje, gratidão. O objetivo da nossa aula é identificar a composição para o desenvolvimento do texto dissertativo e comentativo. E também ampliar o repertório sociocultural. Ou seja, eu sempre digo que um bom texto dissertativo argumentativo precisa de bons argumentos. E onde nós vamos buscar esses argumentos? No nosso repertório. Então, nós precisamos ampliar esse repertório para construirmos aí boas argumentações, para termos aí boas ideias, não é? Ideias fundamentadas, ideias verídicas e ideias capazes de convencer nosso público leitor. Na aula de hoje, vamos discutir sobre o seguinte tema, que é um dos possíveis temas da redação do Enem deste ano. É o seguinte: efeitos da cultura do cancelamento entre os brasileiros. Vou convidar você para fazermos a análise de uma redação sobre esse tema, para que a gente possa analisar com clareza a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos lá. Primeiro parágrafo diz o seguinte: no episódio Odiados pela Nação, a série britânica Black Mirror tece uma crítica ao discurso de ódio presente principalmente nas redes sociais, além de suas consequências na sociedade. Fora da ficção, o Brasil apresenta as mesmas características no que se refere à cultura do cancelamento na internet. Dentro dessa perspectiva, é evidente o surgimento de um grave problema em decorrência da impunidade e do individualismo. Vamos parar aqui para analisar. Parágrafo introdutório, parágrafo que você tem que contextualizar a temática, mostrar a sua tese e mostrar aí possíveis fatores, consequências disso. Então, você olha para o tema proposto, que é a cultura do cancelamento no Brasil, né, e pensa assim, o que eu penso sobre isso? Respondeu essa perguntinha, o que eu penso, você tem a sua tese, né? Após perguntar assim, o que eu penso, você diz assim, por que eu penso isso? O que está acontecendo para que eu pense isso? Quais são as causas disso? Quais são as consequências disso? E aí você já tem aí os fatores motivadores, aquilo que te leva a pensar da seguinte forma, tá? Como nós já vimos falando na estrutura do parágrafo introdutório, nós temos que é necessário ter um contexto que remete ao tema, uma tese, fatores motivadores. Olhando para esse primeiro parágrafo, vamos dizer assim, qual foi o contexto? Ele utilizou aí uma alusão cultural, né? Porque ele está fazendo referência aí a uma série, né? E dentro dessa série tem sim um capítulo, não é? Um episódio, no qual ali é discutida a questão do ódio presente ali nas redes sociais, né? E as consequências desse ódio para a sociedade. Então, vejam que o tema foi contextualizado por meio de uma alusão cultural, no qual o autor do texto busca aí, evidenciar por meio de uma série. Feito esse contexto, vamos pensar assim, qual é a tese? Olha bem o que ele diz. O Brasil apresenta as mesmas características que se refere à cultura do cancelamento na internet.
Aconteceu isso aqui lá na série, nesse episódio, está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil, o discurso de ódio, não é? Isso é a tese dele. O que ele pensa a respeito dessa cultura do cancelamento, né? Apresenta, se refere a essa questão das mesmas características que se refere à cultura do cancelamento na internet, a questão do discurso de ódio. Por que ele pensa isso? Dentro dessa perspectiva, é evidente o surgimento de um grave problema. Qual é esse problema? Decorrência da impunidade e do individualismo. Então, nós temos aí os fatores motivadores ao que leva o candidato a defender essa tese. Então, percebo que o primeiro parágrafo, ele está, sim, de acordo com a estrutura, ele traz o contexto, ele faz a relação com o texto-tema, ele traz a tese e ele tece aí os argumentos em prol dessa tese que vão ser desenvolvidos no desenvolvimento do texto. Em primeira análise, é importante ressaltar a impunidade como um dos fatores que contribui com a perpetuação da problemática. Qual problemática? A cultura do cancelamento. De acordo com o escritor ativista Martin Luther King, a injustiça é um lugar qualquer, a injustiça em um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Sob essa perspectiva, nota-se a corroboração do pensamento do autor na sociedade odierna do país, visto que indivíduos praticantes de discriminação, discurso de ódio e ameaças pessoais, muitas vezes não recebem punições adequadas, o que acaba por agravar ainda mais esse impasse. Olhando agora para o parágrafo do desenvolvimento, D1, a estrutura. Vamos pensar aí que ele tem tópico frasal, né? Ele traz aí um argumento de autoridade, ele explica, simplifica e conclui o parágrafo. Olha bem, é importante ressaltar a impunidade como um dos fatores que contribui com a perpetuação da problemática. Tópico frasal. Onde ele foi buscar embasamento, crédito para o que ele diz? Ele cita aí o Martin Luther King, né, que foi um ativista. Ele fala de quê? Que a injustiça em um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, essa questão de que a questão da cultura do cancelamento ainda deixa muitas pessoas impunes, então está relacionada à questão aí da injustiça, né? E aí ele começa, sob essa perspectiva, ele usou o argumento, agora ele vai explicar o argumento, nota-se a corroboração do pensamento do autor na sociedade atual, neste país. Ele está explicando, né, visto que indivíduos praticantes de discriminação, discurso de ódio, ameaças pessoais, muitas vezes não recebem punições adequadas. Aí ele exemplifica e ele explica o porquê ele está mostrando digamos, ele está utilizando um argumento baseado na visão do Martin Luther King. Ele deixa claro o porquê, né? Visto que indivíduos praticam discriminação, discurso de ódio, ameaça, muitas vezes não recebem punições adequadas. Ele explica. E fechando esse parágrafo, isso tudo acaba por agravar ainda mais esse impasse, que é a questão da cultura do cancelamento, que é, sim, um discurso de ódio. Então, veja que nosso D1 obedece toda a estrutura do parágrafo, né, do parágrafo de desenvolvimento da redação Enem. E o D2, o que nós temos aqui? Outro ponto relevante nessa temática está ligado ao individualismo. Na obra Modernidade Líquida, Zygmunt Bauman defende que a sociedade atual é fortemente influenciada pelo egocentrismo. A tese do sociólogo pode ser observada especificamente na realidade brasileira, no que tange à questão da cultura do cancelamento, marcada pela falta de empatia, onde somente a própria opinião é válida. Nesse sentido, essa liquidez que influi sobre a situação funciona como um grande desafio à sua resolução. Mais uma vez, atentando para a estrutura do parágrafo de desenvolvimento, D2, tópico frasal, argumento de autoridade. Você exemplifica, né, e você explica seu argumento e fecha o parágrafo. Veja o que ele diz. Tópico frasal está ligado ao individualismo. Essa temática está ligada ao individualismo. Onde ele foi buscar, digamos assim, foi buscar consistência para o que ele diz?
Ele usou aí a obra de Bauman, né, Modernidade Líquida, na qual o autor defende aí a questão que a sociedade é influenciada pelo egocentrismo. Ele buscou o argumento e exemplifica. Agora ele vai explicar, ele vai dizer por que ele está utilizando a tese, a ideia do sociólogo, né? E ele diz assim, a tese do sociólogo pode ser observada especificamente na realidade brasileira, ou seja, está fazendo um paralelo aí, ó, entre o argumento dele e o texto. No que tange a questão da cultura do cancelamento, marcada pela falta de empatia, onde somente a própria opinião é válida. Nós temos o tópico frasal, nós temos o argumento de autoridade, nós temos a exemplificação, né, que é o próprio argumento, nós temos a explicação. Ele explica por que ele está utilizando esse argumento. E ele fecha o parágrafo concluindo as ideias dele. Nesse sentido, essa liquidez que influi sobre a situação funciona como um grande desafio à sua resolução. Mais uma vez, percebo que o texto obedece toda a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Tópico frasal, argumento de autoridade, exemplificação e a fechamento do parágrafo da conclusão. Perfeitinho, redondinho. E para finalizar, vamos ver o que temos aqui na conclusão. Portanto, olha o conectivo conclusivo iniciando o parágrafo. Para a cultura do cancelamento deixe de ser um problema da realidade brasileira atual, medidas devem ser tomadas. Para isso, urge-se que o Ministério da Justiça realize ações de penalidade por meio da aplicação de multas e punições efetuadas pela Polícia Federal aos indivíduos envolvidos em crimes cibernéticos, com a finalidade de reduzir a quantidade de infrações na internet. A partir da execução desse ato, o Brasil poderá superar a problemática. Ele começa o parágrafo conectivo conclusivo, perfeito. Depois ele retoma, né? A cultura do cancelamento deixa de ser um problema, está retomando aí a temática, a cultura do cancelamento. E aí ele vai dizer aquelas 5 perguntinhas que tem aparecido sobre a posta de televisão. O que, o quem, como, por quê, né? E nós temos, visto que o Ministério da Justiça realiza ações de penalidade. Quem? O Ministério da Justiça. Faça o quê? Realize ações. Como? Por meio de aplicação de multas e punições, que serão efetuadas pela Polícia Federal. A quem? Né? Aos indivíduos envolvidos em crime cibernético. Para quê? Com a finalidade de reduzir a quantidade de infrações na internet. E aí ele conclui o parágrafo. Vou chamar a atenção de vocês para um ponto. Ele só usou aí um agente. Então, eu diria que não é necessário só o Ministério da Justiça fazer algo, preciso que a sociedade também faça. A mudança tem que partir da sociedade, mas também tem que partir do agente público. Se parte do agente público, tem que ter a parte da sociedade. Se parte da sociedade, tem que ter a parte do agente público. Então, no mínimo, 2 agentes. Esse parágrafo aqui, ele utilizou apenas um. Então, já deixa aí a estrutura do parágrafo comprometida. Terminando essa análise do texto, eu vou mostrar para vocês alguns repertórios socioculturais que podem ser utilizados aí para essa temática, uma vez que iremos discutir ela em sala e vamos, sim, produzir sobre esse tema. Para cada tema, o recorte temático proposto pela banca, o candidato deve buscar referência histórica e melhor diálogo com as causas que se pretende desenvolver ao longo da redação. Então, fique ciente de uma coisa, por mais que eu mostre aqui para vocês repertório relacionado a essa temática, né, a cultura do cancelamento, cabe a você, enquanto aluno, ver qual delas se adequa melhor à tese que você defende, se adequa melhor às suas ideias. Vou mostrar aqui algumas, tá? A primeira delas é o de Platão, que diz que o importante não é viver, mas viver bem. Então, assim, essa questão da cultura da sociedade, como isso entra aí como um argumento de autoridade? No sentido de que, às vezes, não vale a pena esse discurso todo de ódio. Isso beneficia quem? Isso faz bem a quem? Né? Da mesma forma, vamos entender aqui o Emile Durkheim, filósofo. Ele diz o seguinte: construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas em princípio, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que baliza a conduta do indivíduo no grupo. O homem mais que formado da sociedade é um produto dela, ou seja, nós somos produto do meio. Se nós vivemos numa sociedade onde o ódio é visto com bons olhos, nós vamos acabar praticando o ódio. Então, é preciso que haja aí toda uma mudança, né, cultural da sociedade, para que o mal deixe de ser visto como banal.
Nós temos também um acontecimento histórico que pode ser utilizado aqui, como uma alusão histórica que está relacionada à questão do cancelamento. O ostracismo, que foi um tipo de punição que existiu lá em Atenas, na Grécia Antiga, né, no século V a.C. Lá na Grécia, em Atenas, na Grécia Antiga, o cidadão, geralmente, um político, que atentasse contra a liberdade pública era votado pelos outros cidadãos para ser banido ou exilado por um período de 10 anos, ou seja, ele era cancelado do meio da sociedade. Ele não convivia mais com as pessoas, ele era literalmente banido, o ostracismo, né? Então, está relacionado com essa questão da cultura, né? Da cultura do cancelamento, porque essa pessoa ela é retirada do meio. Então, o ostracismo é, sim, um fato histórico que pode ser utilizado como você dentro da sua redação. Também, deixa eu colocar aqui o termo ostracizar, para a gente entender. Levar ao ostracismo, julgamento ou condenação por crimes políticos, banir por 10 anos qualquer cidadão suspeito, afastar ou excluir alguém de um ciclo social, ofício, cargo, grupo local, afastar, expulsar, ostracizar, ou seja, cancelar a pessoa do convívio social, pelo período de 10 anos. Também aqui falando do ostracismo, vai explicar direitinho o que foi. Vamos falar um pouquinho sobre o Voltaire. Voltaire, filósofo, diz o seguinte a respeito dessa questão. A primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos toda uma porção de erros e fraquezas. Olha bem, temos toda uma porção de erros e de fraquezas. Se nós erramos, se nós fraquejamos, né, não cabe a nós julgar o outro. Também, ainda sobre Voltaire, ele diz o seguinte: eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. A questão da liberdade de expressão, né, de você poder aí falar o que pensa, contudo, sempre se pautando na moral, na ética, de modo que você não venha ferir os direitos humanos nem atentar contra a vida do próximo. Nós temos o Francis Bacon, que também é filósofo, que diz assim, que as condutas, assim como as doenças, são contagiosas, ou seja, se você tem uma conduta errada, você acaba contagiando os outros também, contagiando outras pessoas a errarem como você. Nós temos também, a respeito desse assunto, a Hannah Arendt, que ela diz o seguinte: a triste verdade é que os maiores males são praticados por pessoas que nunca se decidiram pelo bem ou pelo mal. Ou seja, né, o mal, às vezes, é praticado por alguém que nem sequer é bom, é justo. Hannah Arendt é uma teórica política alemã, e no seu livro Relatos sobre a Banalidade do Mal, com esse conceito de banalidade do mal, ela procura traduzir e expressar uma situação na qual a crueldade e a violência assumem e tomam o cotidiano da existência. A banalidade do mal se torna realidade quando a perversidade passa a se construir como algo comum e costumeiro e deixa de causar estranhamento. Ou seja, se nós estamos habituados a ver coisas ruins, a praticar coisas ruins, a conviver com a violência, com o discurso de ódio, isso acaba se perpetuando e passa a ser banal para nós, já não causa mais estranhamento. Então, esse pensamento da Hannah casa perfeitamente com essa questão da cultura do cancelamento. Bem, tenho mais uma aqui também, mas vou deixar para que você faça a leitura e tire as suas próprias conclusões. Também tenho mais aqui. Vou deixar esses aí para que você faça a sua leitura e tire você mesmo as suas conclusões. Vamos finalizar a nossa aula por aqui. Eu espero que esse repertório possa te ajudar na construção dos seus argumentos em cima da temática que nós iremos trabalhar, né, que é a cultura do cancelamento. Então, uma boa produção para você, um bom texto e até a próxima aula. Beijo. Deus. Tchau, tchau.